Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Espero que estejam todos muito bem, estejam todos em paz e em harmonia. E eu estou aqui hoje para fazer uma leitura intuitiva e atemporal para o canal. E fique aí, assiste até o fim, porque aqui, se você chegou nesse vídeo, pode ser que tenha uma mensagem para você, tá bom? Como é uma energia coletiva, é claro que não vai ressoar tudo, ou às vezes até ressoa tudo. De repente, a história que sair aqui, ela vai estar em ressonância com um momento de vida de alguém, tá? E já te peço que você dê um joinha, né? Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Você não imagina como isso é importante para nós, tá? Então, eu vou começar aqui com o oráculo, para pegar aqui a energia inicial. Vamos ver aqui o que as pessoas que vão entrar em contato com esse vídeo precisam saber nesse momento. Não é por montinhos de escolhas, é uma mensagem que o que sair aqui eu vou falar e vai ressoar com alguém, tá bom? Vamos lá, a primeira energia que sai daqui, que é estrelas, humildade. Humildade e intuição. Vento, intuição. Intuição e humildade. Para mim, a primeira coisa que vem no meu entendimento aqui é sobre um assunto um tanto quanto delicado, né? Como que a gente faz uso, né? Utiliza, como é que eu posso explicar? Como que a gente vivencia ou experiencia as nossas habilidades, aquilo que a gente é bom, alguma coisa que a gente é bom fazendo aquilo. Como a gente lida com isso, né? Como a gente lida com o que é bom, aquilo que a gente faz realmente de uma maneira com excelência e às vezes de uma forma natural, espontânea, orgânica, não que você tenha feito algum curso, né, que se aperfeiçoa em determinado assunto. Não, ela vem assim de uma forma sem você precisar pensar muito, se esforçar muito para isso. Né? É como se tivesse escrito nas estrelas, né? Que você teria uma determinada habilidade que pode ser qualquer coisa. Me veio na mente aqui estilistas, né? As pessoas que têm aquela habilidade aquela criatividade de imaginar, ver um ambiente e já visualizar ele pronto, né? E já conseguir ver potencial, às vezes praticamente em escombros, e ter aquela criatividade de transformar aquele ambiente, seja um ambiente físico, uma casa, um comércio, ou a roupa, né? Ver o tecido e dali você já imaginar toda uma coisa maravilhosa, né? E isso se aplica a tudo, né? E inclusive aos dons intuitivos, né? Então aquilo que a gente sente que vem de forma orgânica, espontânea, como a gente lida com isso? Como que a gente encara isso daí? Às vezes é uma habilidade tão assim que chega a impressionar os outros, que as outras pessoas ficam impressionadas com a sua facilidade, como você é uma costureira extraordinária, como você tem uma criatividade de fazer painéis, de fazer pinturas, ou de decifrar arquétipos. Então, isso geralmente a gente trabalha muito nas escolas, os profissionais lidam muito com aquilo que a gente tem dificuldade, o que a gente pode fazer para se aprimorar. Geralmente, quando a gente vê assim no mundo da internet, as pessoas falam: ah, você está bloqueada nisso, como desbloquear aquilo? Você
você está travado nisso, você percebe que a sua vida não anda nisso, geralmente é sempre uns caminhos de dificuldade, né? E a dor, né? A tal da dor, e aonde apresenta-se a solução, né? E quanto ao outro aspecto também, aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente não precisa fazer força. A gente consegue enxergar isso? A gente consegue lidar com isso de uma maneira natural, ver com naturalidade, sem, sem se deixar deslumbrar por aquilo, ver aquilo com uma verdadeira humildade, não falsa modéstia, né, mas com uma verdadeira humildade, pé no chão, de que você tem aquela habilidade ali, aquela facilidade, mas aquilo não faz de ti superior a ninguém, ou um diferencial, né? Diferencial temos, né? Cada um tem os seus dons e tem seu diferencial para o mundo. Mas o que eu estou sentindo aqui é isso. Como que a gente lida, né? Com os nossos potenciais, com aquilo que a gente olha, a gente realmente olha, a gente realmente entra em contato com isso, ou a gente fica sempre focando naquela dificuldade, aonde está a dificuldade, aonde está a dor, certo? Como que é essa relação sua? Como que você se relaciona com isso? Você consegue observar? Nesse momento agora, você conseguiria pensar em algo que você faz com muita facilidade? Algo que, tipo assim, que você pega no ar. Pega no ar ali. Às vezes a gente está tão desconectado da gente que quando aparece uma pergunta dessa, a gente não sabe o que falar, não sabe o que. Não consegue chegar a perceber isso. Às vezes as outras pessoas conseguem ver com mais facilidade do que a gente mesmo. E aí fala, fulano, você é assim, fulano, você tem jeito para isso, fulano, aí você fala assim, nossa, mas eu nem acredito. Não, não é possível. Eu sou assim, não acredito, tá? O que eu peguei inicialmente foi isso, né? O que eu pesquei aqui até o momento, tá? Como a gente consegue identificar isso na gente? O que é aquilo que é fluido? É fluido na gente. Ele sopra e ele como um vento, ele vai sem barreiras assim. E a gente nem. Às vezes a pessoa adora fazer uma faxina, adora limpar, ela tem gosto de fazer aquilo, né? Outras pessoas já gostam de escrever, adoram escrever. Outras pessoas, elas precisam falar. Por exemplo, para você estudar alguma coisa, você tem que falar, você precisa. Tem vários tipos de inteligência, né? Já existem estudos sobre isso. Não existe só um tipo de inteligência. Existem inúmeros tipos de inteligência. Inteligência musical, espacial, linguística. A gente precisa, às vezes, parar e olhar para a gente mesmo e ver aquilo que a gente traz de bom mesmo. A lua, que muitas vezes está no nosso inconsciente, a gente não consegue ver com clareza. Está oculto. Cavaleiro de Copas e 9 de Paus. Uhum. Às vezes esse impulso de agir assim como um cavaleiro de copas, aquela ação leve que vai do coração, às vezes ela como a gente não consegue ter esse contato, porque está muito no inconsciente, a gente não tem esse traquejo de olhar para isso. E aí, quando vem aquele impulso, aquela vontade de fazer tal coisa, a gente acaba sufocando isso nas rotinas do dia a dia, né? No trabalho cansativo, que é um 9 de copas, no cansaço, na resistência. É difícil para a gente sair do padrão, né? Da programação que veio que o próprio sistema, né? Que a vida nos coloca, nos impõe. E como entrar em contato com esse que muitas vezes está oculto, a gente não vê, mas aqui o que é a pista, você observar aquilo que você faz com entusiasmo, como um cavaleiro de copas, né? Que você põe o coração naquilo que você está fazendo, que você age assim,
dessa maneira e que é até espontâneo. É o contrário dessa energia aqui, dessa pessoa que já está cansada, que exausta. Quando você faz uma coisa e aquilo é pesado, e aquilo é cansativo, parece aquela rotina massacrante, diferente desse aqui, com essa mão para cima, sabe? Uma energia para cima, uma energia mesmo ligada com o coração, né? Um cavaleiro mesmo, um cavaleiro de copas, que vai e leva algo que vai ali dentro do coração. Para isso, tá muito ali, tem que olhar, né? Olhar para dentro, olhar para si. Às vezes tá mais perto da superfície do que a gente imagina. Às vezes é só a gente olhar as pistas, né? Tá mais próximo. Às vezes as pessoas em volta, amigos, familiares, eles conseguem ver, como eu já disse antes, para me repetir, eles conseguem ver até com mais clareza do que a gente, né? Às vezes, na interação com os outros, espontaneamente vão surgindo. Assim como surgem os desafios, a gente sempre acaba focando nos desafios, né, naquilo que é desconfortável, mas às vezes, espontaneamente, a gente vê, vai aflorando também coisas que são ouro, rei de ouros aqui, que valem ouro, né? Às vezes aquela pessoa que ele é ótimo para contar piada, contar anedota, contar história, as pessoas gostam de ouvir, né, ali junto com os amigos, e ela nem dá muito valor para isso. Ela acha que isso daí é o quê? Isso é uma coisa banal, mas às vezes não é banal. Às vezes ali, aquilo é a expressão de um dom que você tem e que às vezes para uma outra pessoa aquilo é até valioso. A tua presença acaba sendo valiosa. Porque ali tu tá sendo espontâneo, ali tu tá sendo verdadeiro. E às vezes naquela rotina, às vezes a gente vai sufocando isso, vai ficando mais engessado, aí vai saindo da espontaneidade. E aí aquilo que ocorreria de forma intuitiva, espontânea, vai ficando, como eu falei, né, engessado, tolhido. Aqui me veio essa mensagem aqui agora por alguma razão que vai ser importante para alguém. De repente, isso que você está achando que é banal, isso que você não dá devida importância, que você usa só para, de repente, você é aquele mesmo, né, que gosta de contar anedotas, e que quando você se expõe e fala, você se diverte as pessoas à sua volta, você vê isso como uma coisa banal, e aquilo foi algo que é uma característica que veio de cima para baixo, veio do divino. É uma coisa que é justo que você olhe para isso com o valor que tem, um rei de ouros. Veja o valor que tem isso para você, para os demais, tá? Às vezes você o seu dom, o seu talento, aquilo que é fluido em você é a cozinha. Você consegue transformar 2, 3 ingredientes numa coisa extraordinária, num banquete, certo? Você consegue fazer até milagre, né? Uma alquimia ali na cozinha. E para ti é uma coisa tão simples, você acha que qualquer pessoa conseguiria fazer isso. E não é assim. Não é isso que está aparecendo aqui. É uma coisa muito valiosa. Isso pode ser transformado em ouro, tá? Aqui está sendo uma chamada aqui, tá? Porque às vezes a gente confunde a verdadeira humildade com aquela tal da falsa modéstia, né? Não, que é isso, eu não sou nada, não sou ninguém. E às vezes ali a pessoa está alimentando uma vaidade, está muito oculta. A vaidade de ser, como eu sou humilde, eu não sou, eu vou destacar aquilo que eu sou bom para quê? Para ficar me mostrando para os outros. Aí vem os outros e falam, você tá amostradinho, né? Quando a pessoa
é, ousa, né, se expressar mais, se colocar mais, ser mais espontânea, mais solta, mais leve, sempre aparece um outro que vem com essa, né? Ah, tu tá amostradinho, ou alguma coisa parecida. E aí a tendência da gente é se retrair. E achando que com isso você está sendo modesto, você está sendo humilde. Isso daí não é a verdadeira humildade. Isso daí é um convite para que a gente olhe para isso com mais atenção. O que é essa humildade de verdade? O que é isso? Né? O que eu percebo aqui é você ter a honestidade de ver a você mesmo de verdade, de respeitar, de ser justo com a sua maneira de ser, sem com isso achar que isso te faz melhor do que outros, mas que você ficar tolhendo e reprimindo isso, não, você está simplesmente deixando de ser verdadeiro com você mesmo. Eremita, 4 de copas e 4 de paus. 4, 4. Uhum. E o sol aqui no fundo, gente. Sol, o cavaleiro de espadas e o valete de espadas. Uma comunicação verdadeira aqui. O sol, gente, é isso. O sol é a inocência, a espontaneidade, é o sucesso que isso traz quando você entra em contato com você mesmo. Que às vezes, quando a gente vai entrando nessa, né, de que, eu não vou me expor, eu não vou ficar mostrando, assim, as coisas que eu faço, que eu consigo costurar, ficar mostrando, pra quê? As pessoas vão ficar, por que eu vou levar isso para o trabalho? De repente a pessoa trabalha e nunca teve coragem de mostrar lá as costuras que ela faz, né, as comidas diferentes que ela faz, por quê? Por algum tipo de falsa modéstia, porque não quer de repente, se destacar, se expor, porque ali tem que observar. A Lua está aqui para te dizer isso, para você observar isso, se não é algum tipo de medo de ser julgado. E com isso você está sendo injusto, e às vezes essa injustiça com você mesmo vai te trazendo, com o passar do tempo, uma sensação de alienação de si mesmo, que é o 4 de copas, de insatisfação. E às vezes você nem sabe o motivo, é como se fosse um tédio, vai dando um tédio, você vai ficando meio que entediado com a vida e vai parando de olhar os acontecimentos da vida como oportunidades para você se expressar. Você contar aquela piada que te deu vontade, de você fazer uma gracinha ali e se divertir junto com as outras pessoas, de você dar o seu toque, o seu tempero, tá? Colocar o seu tempero ali no mundo. O eremita, ele fala de uma sabedoria, né? De uma sabedoria, de você conseguir estar entre os outros, né, com as outras pessoas, sem se perder de você mesmo. Tá estando sempre em contato com a sua essência e tá honrando essa essência e observando, atento, porque é justamente no convívio com os amigos, com os colegas, que muitas coisas vão aflorando, coisas boas e coisas desafiadoras. Tá? Então a gente encontra de tudo. Tem aqueles que gostam de fazer piadinha tóxicas, né? E tem aqueles que vão se divertir, vão ir dali por onde podem surgir amizades verdadeiras. O eremita está aqui para mostrar que você tem o discernimento dentro de você, de perceber aonde que você está pisando, aonde de olhar atentamente as pessoas que estão à sua volta e de você estar atento àquilo que faz o teu coração vibrar, que faz o teu coração ficar contente, ficar alegre, aonde tu tá te colocando de verdade, porque o cuidar da nossa energia, o cuidar da gente é uma responsabilidade nossa, porque a vida realmente vai nos exaurir muitas vezes.
nos deixar exauridos, nos deixar entediados outras vezes, nos deixar entristecidos. Coisas podem acontecer. Tem pessoas que, às vezes, o ambiente está triste, a pessoa está triste, a pessoa está passando por um luto, por exemplo, ela está naquele momento de sofrimento, e aquela pessoa tem aqui um dom de conseguir falar a coisa certa para aquela pessoa naquele momento, de ser aquela presença que vai dar aquele, é, aquele refrigério, aquele acalanto que a outra pessoa precisa, tá? São tantas nuances, tantas formas que a gente tem de ser a gente mesmo, de cada pessoa tem ali o seu tempero único. E todos participam do todo, né? Aqui essa carta, o 4 de copas, é uma outra carta que fala de convívio, de situações alegres, né? De conquistas, de festejar algo. E você colocando ali a sua presença, o seu tempero, a sua alegria, a sua forma de ser, entendendo o valor que aquilo tem para o grupo. Outra coisa também que me vem aqui é sobre a liderança. A pessoa ter aqui está no centro, está a carta da justiça, a carta do o que é o justo, né? A balança. A balança é aquilo que equilibra os prós e os contras, que consegue ter esse discernimento de separar o joio do trigo, de entender o que é de cada um. E isso é uma característica muito importante de um líder. Você pode ser que você que está ressoando aqui pode ser esse líder, um líder de um grupo, seja de uma empresa, um grupo, ele tem, é como uma constelação, são várias estrelas, cada estrela tem seu brilho próprio, ela tem sua luz própria, certo? E e cada estrela brilha por si só, não existe competição, tá? Então aqui eu vejo como se fossem grupos de pessoas aonde se você for um líder que gerencia grupos de pessoas, de como você exercer essa liderança de modo que não tolha, deixe cada um brilhar a sua luz, entendeu? Dentro daquele grupo. Observar o que é mais fácil para cada um, onde cada integrante daquela equipe tem mais facilidade, onde ele funcionaria melhor, onde ele seria mais produtivo, poderia ser de mais ajuda para a equipe. Porque se uma pessoa ela pode, se ela está no lugar errado, né, ela tem a aptidão dela é ela tem facilidade para estar ali na linha de frente, na equipe de vendas, estar ali conversando e vendendo e interagindo e ali cativando os clientes, e ela tem esse traquejo para trabalhar assim. E aí a pessoa vai colocar ela para trabalhar lá no administrativo, enterrada dentro de uma sala, de uma cabine, de frente para o computador. Ela não vai conseguir funcionar direito ali, ela não vai ser produtiva para a equipe, para a empresa, e ela vai morrer todo dia aos poucos, porque ela está fora do lugar dela. E aí a pessoa fala, ela é incompetente. E a pessoa mesmo começa a se achar incompetente. Ela mesmo começa a achar que ela não é capaz. Mas não é isso, é porque ela está simplesmente num lugar que não é o adequado para ela, aonde ela não está ali vivendo a aptidão dela. É o mesmo que colocar uma pessoa que já tem esse jeito, ela gosta de estar mais reclusa, intimista, ela gosta de fazer aquele trabalho de TI, de ficar ali naquele computador e colocar ela justamente na linha de frente para ela aparecer e falar e ter que interagir com os outros. Para ela é a morte. Então ela vai ser incompetente? Não, nenhum nem outro. Estão simplesmente em lugares diferentes. Então, o líder, a liderança, ele ter essa sensibilidade de colocar cada um aonde você vai conseguir render mais, você vai conseguir ser mais você mesmo, aonde você vai ter onde você vai ser mais fluido.
onde vai ser mais, a coisa vai fluir com mais facilidade. Porque é ali onde está o teu dom, é ali onde você flui melhor, tá? E ali, então ali o equilíbrio, a justiça se faz mais presente, tá? Então, aqui a linha de visualização para mim foi nesse sentido. E você, se você está fazendo parte de alguma situação aonde você está se sentindo tolhido, né? Não está conseguindo, não está se colocando no lugar onde você acha que você colocaria melhor o seu tempero ali para jogo, aqui está mostrando que isso é muito importante, que você olhe isso com muita atenção e encontre uma maneira de dialogar com a pessoa, com a liderança, para que você tenha clareza também onde que você quer, né, onde que você pode contribuir mais, para que você possa trabalhar de uma maneira onde você seja mais fluido e seja mais valorizado por isso, porque você está sendo mais um cavaleiro de copas ali. Você está agindo com o seu coração mais leve, certo? O que eu estou observando aqui. E também você precisa observar isso, né? A Lua me fala muito disso daí, de medos, de coisas que não estão tão claras. Então e aqui termina com o Sol, hein? De você procurar ter a clareza. A clareza. Porque a Lua, ela fala de coisas que existe uma luz ali, mas é uma luz indireta. Ela reflete a luz do Sol. Aquela luz não é própria dela. Então, muitas coisas ficam meio que obscuras, onde vai exigir que você apure a sua visão para que você consiga ver mais detalhes, você consiga lançar luz ali e ver com mais clareza onde que estão os teus dons mesmo. Olhar para você com mais clareza. Observa aquilo que você faz com mais facilidade, aquilo que para ti é moleza. E quando tem outras pessoas que se matam para fazer aquilo, tu faz assim, tipo, com a mão nas costas, sabe? Pra ti é banal, como eu falei. Observa isso. Observa, olha com atenção para isso. Ali tem ouro, tá? Ali tem ouro. Por mais que você ache que seja uma coisa banal, por algum, de repente na infância você foi tolhido nisso daí, e você meio que foi colocando para escanteio sem dar importância para isso, olhe com atenção. Olhe com atenção. Ali vai ter uma característica, alguma coisa tua que nossa, vai ser assim um bálsamo para outras pessoas, vai ser motivo de alegria para ti e para outras pessoas também. E você vai poder ajudar muito o grupo, né, aonde você vai estar no lugar certo, no lugar certo. Para isso você vai precisar se ver, se valorizar, se olhar com o valor que você tem, certo? Que legal essa mensagem. Interessante. Isso pode se aplicar a tantas coisas, tantas. São tantos os talentos que o ser humano é capaz de guardar dentro de si, por mais que a pessoa não consiga fazer nada intelectual que seja, mas ela tem alguma habilidade para, né, alguma coisa, ali tem. Então não vamos olhar só para as nossas dores, né? Não vamos olhar só para aquilo que nos preocupa. Vamos também apreciar o que tem de belo na gente, certo? Por mais que pareça simples, por mais que pareça uma coisa que negligenciável, não faça isso. Olhe com carinho. Tem sabedoria aí. Tem muita sabedoria aí. Tá? Deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa dessa leitura aqui. Valores. Brincadeira. Então,
falei sobre isso, né? De você levar isso com leveza, algo que você faz com leveza, tipo com uma mão nas costas, assim, pra ti é leve fazer isso. Pra ti é. E essa questão dos valores, um valor, ele pode ser. A gente precisa olhar com atenção, porque os valores, a gente precisa observar quais são os principais valores pra gente, né? Aquilo que eu mais valorizo na minha vida, que o Rei de Ouros, né, que fala sobre valor também. O que é? Essa história aqui é interessante, essa história. É bem interessante da história do Osho. Ele fala de uma área, eu lembro mais ou menos, né? Ele fala de uma área que iam construir, não sei se era um palácio, iam fazer alguma coisa, né? E eles estavam destruindo tudo, derrubando tudo para fazer a construção. Mas essa árvore continuava. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa árvore continuava. Olha, meu Deus, toda vez. Ela continuava. Ninguém pegava, mexia nessa árvore aqui, certo? E aí vou ler aqui a mensagem que fala sobre as virtudes da inutilidade, tá? Foi o que foi que eu falei, que por mais que pareça banal, por mais que pareça uma coisa negligenciável, certo? Tem virtude ali também. Não se preocupe muito com as coisas utilitárias. Em vez disso, lembre-se de que você não está vivendo para se tornar uma mercadoria. Não está aqui na vida para se tornar uma utilidade. Por isso, pois isso seria indigno. Você não está aqui apenas para se tornar cada vez mais eficiente, você está aqui para se tornar cada vez mais vivo. Meu Deus, gente. Está aqui para ficar cada vez mais inteligente, está aqui para ficar cada vez mais feliz. Feliz até o êxtase. Olha isso, gente. Eu vou continuar aqui, mas veja, que foi que essa mensagem falou desde o início. Aquilo que tu faz, que te deixa feliz, que tu deixa teu coração alegre, que tu faz assim, facilmente, aquilo é fluido para ti. Ali tem valor. Por quê? Porque quando a gente está assim fazendo uma coisa forçada, porque é um trabalho, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho que, o que acontece? A gente tem aquele valor, aquela ideia de que eu preciso ser uma peça útil numa engrenagem. Eu preciso ser aquela peça útil naquela engrenagem. Eu preciso fazer ou trabalhar, fazer aquilo que me mandaram fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mandaram eu ficar aqui fazendo isso aqui, então eu vou fazer, porque é, eu sou aquela peça que está sendo útil ali. Então eu vou fazer esforço para ser cada vez mais eficiente naquilo, mesmo que aquilo me machuque por dentro. E às vezes, aquela pessoa que está fazendo aquela coisa que ela gosta, que ela faz com leveza, às vezes ela nem sente o tempo passar, para ela tá leve. É como se ela não tivesse ali com aquele foco em estar sendo útil, em estar ali na labuta, trabalhando e depois sair de lá assim, ó, com a sensação de não pertencimento, de cansaço, de fastio. Então, às vezes, aqui o Osho gosta desse jogo de ideias, de palavras, né? Às vezes, você ser inútil, né? Você tá ali fazendo, não porque você está sendo útil, porque você está sendo uma peça eficiente, porque você é muito humilde, trabalhador. Não, porque seu coração não está feliz ali. Então, nossa, olha aqui, a brincadeira, levar as coisas com leveza, com brincadeira. Meu, isso aqui vale para mim, tá? Essa leitura aqui vale para mim. Porque no final das contas a vida vai, nós não vamos ficar por aqui mesmo. Daqui a alguns anos, sei lá quantos anos, 100 anos, ninguém vai se lembrar da minha existência, da sua existência. E o que que a gente fez? O que que a gente foi? Apenas uma pecinha numa engrenagem? E o que que a gente fez da nossa vida? O que que a gente fez com aquilo que é fluido dentro da gente? A gente
brincou com isso, brincou, a gente só ficou na labuta ou a gente foi levando isso com um coração, com mais leveza, com mais valor. Tá? Então, assim, aqui na história fala assim, quase toda a floresta estava sendo cortada, mas havia uma árvore que ainda ficava de pé, uma grande árvore com muitos galhos, mais de 10.000 pessoas, tão grande que 10.000 pessoas não que poderiam sentar à sua sombra, à sombra da árvore. Lao Tse pediu aos seus discípulos que fossem perguntar por que aquela árvore ainda não tinha sido cortada, se toda a floresta havia sido cortada e estava deserta. Os discípulos foram perguntar ao carpinteiro: por que vocês vão cortar essa árvore? Os carpinteiros disseram: esta árvore é absolutamente inútil. Ela não pode ser usada para nada, porque os galhos são cheios de nós, são todos tortos. Não dá para fazer colunas ou pilares com a madeira dela. E ela também não serve para fazer móveis. Não se pode usá-la como lenha, pois a fumaça faz mal aos olhos. Por isso, esta árvore é absolutamente inútil. Eis a razão. Quando os discípulos voltaram e contaram isso, a Lao Tse ele riu. Se quiserem sobreviver neste mundo, sejam como essa árvore, completamente inúteis. Então, as outras coisas que eram úteis, que podiam ter sido usadas, mesmo que aquilo matasse elas foram usadas, foram mortas. E aquela que estava ali simplesmente sendo o que era, estava ali bem, bem frondosa, bem bonita, muita gente podia ficar na sombra dela, e ela estava muito bem obrigada. Assim, ninguém vai querer prejudicar vocês. Se vocês forem belos, serão vendidos no mercado, se tornarão mercadorias. Então sejam como essa árvore. Vocês poderão crescer, tornando-se grandes, vastos. Milhares de pessoas poderão encontrar sombra embaixo de vocês. É isso aí. Então, às vezes também a gente quer se tornar aquela pessoa útil, porque eu sou isso, eu sou aquilo, para dar algum tipo de satisfação, eu atender alguma expectativa. E nisso a gente vai se consumindo. E ela não para um pouquinho para ver se aquilo dali está fazendo ela se sentir um cavaleiro de copas. Ou essa pessoa exausta que um 9 de paus, totalmente alheia a ela própria, a sua essência, porque ela quer ser muito útil. Ela não se permite momentos de brincadeira, momentos de inutilidade, entre aspas. Momentos de inutilidade, momentos onde ela simplesmente é ela própria, com espontaneidade, né? Na brincadeira, não importa quantos anos ela tenha, certo? Vem muito essa energia de trabalho aqui, por isso eu fui falando muito sobre isso, porque tá bem sobre isso daí mesmo. E o trabalho nem sempre é aquele trabalho lá na empresa, às vezes é na casa mesmo, é aquela pessoa que ela faz tudo, porque ela é muito útil, ela faz tudo na casa, para todo mundo, e ela se exaure. E ela, às vezes, nem para se perguntar, mas o que eu gosto de fazer? O que é aquilo que eu faço que é com gosto? Dessas coisas todas que eu faço, quais delas eu faço com alegria, com facilidade? Porque aí eu vou fazer mais dessas aí. Eu vou dedicar mais tempo a fazer isso. Eu vou fazer com leveza, porque eu quero. Não porque eu quero mostrar para os outros que eu sou eficiente, que eu faço isso, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu para mostrar para os demais. Então é uma chamada bem forte. Então, às vezes, você levar as coisas na brincadeira e simplesmente ser como uma árvore cheia de nós ali, de boas na dela, vivendo da forma, em contato com aquilo que é essencial para ela, dos seus próprios dons, por mais que seja banal, por mais que seja uma coisa até boba, mas vai e faz isso. Toma um cafezinho, fala umas anedotas, umas piadas, fala umas bobagemzinhas de vez em quando, vai, pega leve, pega leve. Isso vai fazer bem para a tua saúde,
vai fazer bem para o teu coração. Para o teu coração, leva um pouco na brincadeira, tá? Isso pode ser para alguém que leva tudo muito a sério, muito a ferro e fogo. E aqui está te convidando, para um pouquinho. Aqui tem cartas que falam de celebração, de conquistas, de pessoas festejando. Aproveita um pouco mais a vida, tá? É isso. Eu gostei da mensagem, achei interessante. Eu espero que você tenha gostado também. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchauzinho!